Olá, sejam bem-vindos a mais um curso ao vivo e gratuito do Educar. Eu sou o Daniel Martins e estarei com vocês durante os 3 dias do curso Bartender Drinks Clássicos. Quem está aqui para dar esse super curso é o fera Marco Della Rocha. Olá, Marco, tudo bem? Tudo bem, muito prazer. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar esses 3 dias conversando com vocês sobre drinks, história de bar e ensinar vocês a preparar a maioria dos drinks clássicos que a gente toma por aí. É isso aí, muito legal. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Marco. O Marco é proprietário da Drink Lab, que é uma agência de consultoria para o mercado de bebidas, bares, restaurantes e cafeterias, ministra cursos de mixologia básica e molecular, é proprietário do site Mixology News, idealizador do evento anual Mentes Brilhantes e é mixologista do Casa Café. Marco, o que nós vamos ter nesses 3 dias de curso? Daniel, primeiro dia, acho mais importante a gente saber quem é o bartender, no fim das contas, e a diferença entre o bartender do bar, o profissional, e o bartender caseiro, aquele que gosta de preparar os drinks para os amigos. E a gente já começa a preparar algumas receitas. No segundo dia, a diferença principal entre drinks batidos, mexidos e montados, e como prepará-los. A gente vai fazer uns 10 drinks aproximadamente nesse dia. E no último dia, como montar um bar em casa. Utensílios, copos, bebidas e algumas outras técnicas para ser o bartender da galera. Muito legal. Quer dizer então que hoje a gente ainda vai fazer alguns drinks. Muitos. Na próxima aula. Quero ver se vocês vão... Não vejo a hora. Estamos aqui também com 3 convidados que vieram aprender e a prestigiar o trabalho do Marco. São eles a Mariana Cristal, o Edilson da Silva e o Lucas Costa. Como vocês estão? Tudo bem? Ótimo. Sejam muito bem-vindos. Qual a expectativa de vocês para o curso? No meu caso, eu estou pretendendo iniciar, né, na carreira de bartender e acho que o conteúdo passado hoje vai ser bastante útil. Muito legal. E você, Mari? Bom, eu conheço e admiro muito o trabalho do Marco, já queria fazer um curso com ele e também eu e os amigos estamos preparando uma bebida. Para tocar esse projeto, eu quero conhecer um pouco mais sobre coquetelaria também. Bacana. Eu tô aqui mesmo para saber fazer uns tipos de variados de bebidas, para só saborear mesmo, apreciar os sabores da vida. Com certeza, não tem nada melhor. Algum de vocês já trabalhou em bar? Já fez algum... Não? Então, eu já desafio eles nos 3 dias de curso. Cada dia alguém vai vir aqui do meu lado para preparar uma receita. Opa, agora complicou, hein? acham? Tem que prestar atenção, anotar tudo direitinho. Aí. Vamos lá, Marco, começar? Legal. Legal. Primeiro eu queria convidar, já está aqui nosso grande convidado de hoje, que é o André Bueno, meu Grande André. querido amigo, professor da Barones Bartenders. E como a gente vai falar hoje de estilo de bartender, ele veio representar, na essência, o Flair Bartender, que é aquele performático cheio de malabares que todo mundo se encanta quando vê. E o André vai preparar pra gente o Black Russian. Para começar, né, essa aula com muito brindando, Pra né? Porque molhar não? a boca, né? Né? Só para já dar uma descontraída. Posso passar a palavrinha para ele? Claro, um com segundo? certeza. Obrigado, André. Seja bem-vindo. Como sempre, muito bom dividir o bar com você. Bom, pessoal, vocês já conhecem o coquetel que eu vou fazer, o Black Russian? Não. Já ouviram falar? É um coquetel bem simples de se preparar, vodka e licor de café, bem fácil, a gente vai começar, o Marco vai falar depois, sobre como produzir. Então eu vou fazer, nada melhor que fazer para vocês verem como qualquer um consegue reproduzir em casa, não tem tanto mistério. Vou mesclar um pouquinho aí do estilo clássico com o flair para vocês começarem a entender um pouco isso. E aí eu vou deixar a palavra com o Marco enquanto eu vou por aqui preparando para vocês. É isso aí, muito legal. E vocês vão ver ele fazendo, é um passo mais avançado, tá? Não é, depois de amanhã eu vou começar... Não vai acertar da primeira vez. Pra fazer esse tipo de coisa. Vai sujar o chão de gelo e de repente você vai ver. Deixa eu treinar um pouquinho mais. Depois você vai passar sobre todos esses utensílios, vai Com ensinar certeza. a gente. Legal. É importante a gente saber que tipo de utensílio usar para conseguir chegar na receita ideal. Tá. Então o Black Russian é uma receita super simples, à base de vodka e de licor de café. Meu Deus do céu. Fiz aqui ela mesclando um pouquinho de clássico, né, que seria a ideia de utilizar os medidores, o Marco vai falar disso depois, e usei uma técnica chamada free pouring, que é a ideia de servir sem os medidores,
O Marco provavelmente vai falar disso também, vai ser bem legal para vocês aprenderem, que dá uma simplificada, faz parte do meu estilo de trabalho também, jogando a garrafa para cima e tudo isso, tá bom? Legal. Então vou levar para vocês aqui 3 coquetéis bem leves para vocês começarem a tarde aqui com o Marco. Tá bom? Falaremos. Legal, galera. Grande Marco. E agora, o que a gente vai ter então? Bom, primeiro acho que a gente tem que entender quem é o bartender, né? É uma profissão super antiga. A gente tem diversos... Ó, apreensão agora. Nossos colegas estão provando. E aí, o que vocês acharam? É um bom coquetel para começar? Legal. Bom, o bartender antes de tudo, a gente precisa definir quem é o bartender. Profissional que está atrás de um balcão, preparando bebidas e servindo aos clientes. Essa é a essência do bartender. Tudo que vem complementar são qualidades, são técnicas, são estilos diferentes de bartender. Mas o bartender, na essência, é aquela pessoa que quando você sai de casa para ir para um bar, ele está lá atrás do balcão preparando as suas receitas para você. Isso é muito importante. A gente tem... o que o bartender precisa ter, na verdade, além desse preparo de bebidas? Precisa ser uma pessoa extremamente comunicativa, interessada em conhecer os pedidos dos clientes. Acho que é muito chato quando você está quando você está no balcão e você é atendido por alguém que não quer nem conversar com você. Muitas vezes a pessoa que senta no balcão, ela só quer conversar. Ela vai tomar um drink porque ela precisa conversar. E aí o papel do bartender é conhecer o cliente, saber o que ela quer beber, saber exatamente o que servir para ela naquele momento. Tá certo. Então ele acaba fazendo o papel de um amigo para quem está sozinho, de repente. Sim. Legal. Eu acho que depois de saber preparar todas as receitas, o papel mais importante do bartender é sim saber se comunicar, receber os convidados de maneira agradável, entendendo cada tipo de bartender e cada tipo de cliente e como atender especificamente, né? Porque você não vai tratar com uma senhora que senta no balcão do mesmo jeito que você trata com um jovem que senta no balcão, tá? Tá certo. E aí, Marcos, só um instantinho. diga. Só me dar o microfone, caso o Claro. pessoal que tenha uma dúvida e fica mais fácil. Obrigado. E aí a gente tem outras funções extremamente importantes para o bartender, que é a organização do espaço, antes de tudo, né? Reconhecimento dos utensílios, das bebidas, das receitas e organização do espaço. A gente vai falar de bartender profissional e bartender caseiro. Uma das maiores diferenças do bartender profissional para o caseiro é ele conseguir começar e terminar um drink com a estação organizada. Você vai na festa do amigo, você vê como é que está no quarto, quinto drink o bar. Pois é. Já virou uma bagunça, Casou, né? O André, ele trabalha bastante com eventos e ele sabe muito bem como que é quando as pessoas querem entrar no bar para fazer. Não sabe onde deixa e aí o bar não funciona. Claro. Então a gente precisa... Estação que você diz é o espaço em que o bartender vai trabalhar, é isso? Espaço, pia, gelo, frutas, bebidas, utensílios, estação de trabalho. Então isso é muito importante ser organizado. Mesmo se você for fazer o bar em casa, é importante você saber que as bebidas elas precisam voltar para o mesmo lugar, as frutas precisam estar higienizadas, o gelo precisa ter procedência, porque senão o coquetel, que é o carro-chefe, ele acaba caindo um pouquinho de qualidade, Claro. e é o que a gente não quer. Claro. André, para você, qual que é a principal função do bartender? Atendimento ao cliente, hospitalidade. Né? Atender bem o cliente é o principal. Um bom coquetel faz Você quer um parte microfone? do atendimento. Ah, E André? Acho que vai ficar mais fácil agora. Bom, vamos lá. Para mim, o atendimento ao cliente. O principal é a satisfação do cliente, né? Independente da técnica que você vai empregar. Então, mesmo em casa, você consegue atender legal os seus amigos, fazer um bom coquetel. É o principal, a hospitalidade, como você atende o seu cliente. Tá certo. E Marco, o que você tem a dizer sobre a postura do bartender? Sim, exatamente isso que eu ia comentar agora. O bartender ele tem responsabilidades enormes atrás de um bar. Ele está tratando com bebida alcoólica.
Bebida alcoólica, a gente precisa saber quando oferecer, quando parar de oferecer, para que cliente a gente tem que oferecer, menor de 18 anos, jamais. Pessoas que precisam, às vezes vem um cliente e fala assim, pô, eu quero tomar um Blood Mary, mas dá para tirar a pimenta? Essa pessoa está dizendo ela está te passando uma responsabilidade imensa. Às vezes ela não pode com pimenta e... Claro, ela pode ter uma alergia, Exatamente. né? Do mesmo jeito que na cozinha existe essa responsabilidade, a gente tem a responsabilidade de entregar um alimento, que antes de tudo o que a gente faz é também alimentar. Claro. E a postura depende muito do estilo de atendimento. Se você vai num bar de hotel, que a gente vai falar, é um tipo de atendimento e postura. Se você vai num bar de praia, é outro. Se você vai num bar de eventos, numa balada, também é outro. Claro. Então a gente vai aprofundar isso quando for falar dos 3 estilos. E falando agora sobre postura e hospitalidade, você acha que é importante ter alguma noção, mesmo que básica, de outras línguas para bem atender os consumidores? Ou você acha que trabalhando no Brasil o português já está legal? Não está mais legal. Acho que sim. Se você quiser trabalhar em bar profissionalmente, o inglês já é algo para começar a trabalhar, estudar, porque hoje em dia a gente não tem mais... acho que no próprio bar que eu tenho em Pinheiros, em São Paulo, a gente tem 1/3, 1/4 de clientes que são de outros estados ou de outros países. Então realmente é muito importante não só falar inglês, mas ter uma profundidade cultural, sabe? Claro. Saber conversar com a pessoa, da origem dela. Pô, você veio de Recife? Pô, eu já conheço um bar legal lá, ou conheço um bartender para indicar para a pessoa. E que faz a noite do cliente ser mais agradável, Claro, né? com Ao invés de certeza. simplesmente robozinho entrega um drink. Então, para um bom profissional é importante estar antenado, ler notícias, jornais. Você acha que é válido isso? Com certeza, Legal. acho que para qualquer carreira, né? Claro, Hoje, mais que vai lidar com o público, né? sim, Acho que- e a gente sabe que quem está do outro lado do balcão pode ser um empresário, pode ser um jornalista, pode ser qualquer outro profissional que tem uma cabeça super aberta e que quer sentar no balcão para conversar. Claro. Então é muito importante. Eu acho que a escolha da profissão de bartender hoje em dia ela é muito mais focada em plano de carreira do que necessariamente como era antigamente, poucos anos atrás, que era só um bico, né? Hoje as pessoas se preparam profundamente. O André tem uma empresa de cursos de bartenders que ele tem uma sequência de cursos para quem quiser todo ano se renovar. Ah, que legal. Porque o mercado hoje ele traz estabilidade, financeiramente é muito interessante. Então se você está pensando assim, vou aprender só para preparar o drink para os amigos, como é o teu caso, né? Não só isso, vai ver você fala assim, pô, gostei disso aqui, quero passar a trabalhar no bar. Vale a pena e dá para você ter uma carreira de uns 20, 30 anos tranquilamente. Muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre as diferenças de categorias, de hierarquia dentro do bar? Sim. Deixa eu só fazer uma pergunta antes. Quais são os nomes que vocês já ouviram falar? Barman, bartender, mixologista, barwoman, Já ouviu falar todos? tequileiro, algum de Tequileiro. vocês? O que mais? Eu acho que é isso. Flare bartender Flare, que joga as coisas, né? e pega. Que pega. Não é só jogar as coisas. É mais Jogar as fácil, coisas o qualquer que um pega. faz. Pegar é que faz o cara ser bom. verdade. Barman é o termo mais conhecido no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que é o homem atrás do bar, basicamente. E quando a gente fala bar, é legal a gente pensar que é um balcão com uma prateleira atrás, uma pessoa atendendo de um lado e outra sendo servida. Essa é a base de um bar. Lógico que a gente tem utensílios, drinks clássicos a ser servidos, mas basicamente a gente está falando dessa estrutura. E o barman é o profissional mais clássico. É aquela pessoa que tende a ter um atendimento mais formal, preparar drinks clássicos
que são receitas tradicionais, em um ambiente tradicional. Porém, a gente, desde a da década de 90, a gente começou a ver uma mudança de profissional que trabalha no bar. Que são pessoas mais jovens, com uma mentalidade um pouquinho mais aberta, não só por conta também de tudo que aconteceu no mundo nos anos 90, Claro. globalização, internet. Então a gente tem um profissional mais livre e espontâneo. E essa é a mudança do barman clássico para o bartender. Então a gente tem um profissional que não necessariamente trabalha de terno e gravata, com movimentos calculistas, tá. pode-se dizer até um pouquinho duro, Uhum. preparando aquelas receitas que ele começou 20 anos atrás, 10 anos atrás, da mesma forma. Hoje você tem um profissional que pesquisa ingrediente, que testa outras receitas, que está conectado com uma comunidade de bar do mundo inteiro. Conversa com um bartender lá da Rússia, conversa com um bartender dos Estados Unidos, conversa com um bartender do México. Então ele está mais... e está buscando um estilo próprio, não necessariamente aquelas regrinhas básicas de postura, que E acho fazem essa grande claro, diferença. E acho que aumentando o leque de conhecimento dele, ele consegue ter a própria caracterização dos seus drinks, né? E criar em cima disso, né? Sim. Eu acho que eu que entendo um pouco mais de cozinha, a gente tem que ter uma boa base tradicional para depois a gente poder inovar, Sim. né? Eu acredito que o bar seja a mesma coisa, né? Com certeza. Um exemplo, a gente está falando aqui, blá, blá, e aí você pensa assim, pô, mas como é que é na prática isso? Imagina que você acabou de sentar num balcão de um lobby bar, a gente vai falar disso, estilos de bar, que é um bar de hotel, né, de entrada de hotel, e aí você é servido com uma água já, aqui, recebe um cardápio e o barman fica na sua frente parado assim, aguardando. Esse é um estilo mais tradicional, esse é o estilo clássico. Outra coisa, se você vai em um bar, pode atravessar a rua mesmo e vai em outro bar que tem uma proposta diferente, você senta no balcão e a pessoa já te dá boa noite, você quer tomar um coquetel, está aguardando só para ir para a mesa. Parece que o contato ele é mais próximo, sabe? E é mais espontâneo, e é mais livre. Então, e basicamente é o que as pessoas procuram mais hoje. A gente percebe que a gente quer conhecer mais o profissional do bar, os clientes, né? Eles querem conhecer mais o profissional do bar, Claro. não simplesmente ser servidos por eles. Agora, Quer você acha entender quem é que- que está lá. Até porque nos últimos anos, você aí de casa pode combinar comigo que a profissão de bartender passou a ter um certo glamour, né? Com certeza. As pessoas Com querem... certeza. Vocês concordam comigo? Né? Você acha que o que determina essa diferença de postura entre um profissional e o outro, o que é? É o ambiente da casa, é o cliente, é o dono do estabelecimento que fala eu quero um serviço dessa forma? O que vai determinar para falar, bom, então eu vou me comportar dessa maneira? Bom, primeiro, ainda bem que o dono do estabelecimento já não dita essas regras. Ele contrata profissionais que atendem à necessidade dele. E isso faz com que a gente passe a ter essa necessidade de se conhecer como bartender e em que lugar a gente quer trabalhar. Se eu quero trabalhar num bar de hotel, eu vou colocar meus currículos em tantos bares legais que tem e encontrar um trabalho que me atenda. Se eu quero trabalhar numa balada de madrugada, à noite, aí 6 horas da manhã, é lá que eu vou focar o meu trabalho. A gente tem diversos amigos que trabalham em bar de hotel, que são super jovens, mas que acreditam que o plano de carreira deles é a melhor coisa a ser feito. Porque eles não querem trabalhar à noite, com aquele... É legal trabalhar à noite na balada, é muito legal, mas tem o seu, como todas as profissões, tem o seu lado negativo, né, que a gente tenta evitar o máximo possível. E trabalhar em hotel tem as suas vantagens, como é o caso de uma estabilidade de carreira, participar de todo o plano de carreira da própria empresa, né? E ter uma estabilidade. De repente ele pode sair 6 horas da tarde,
ir fazer um curso de outra coisa, ir buscar o filho na escola, sabe? Vai depender. E a gente percebe que hoje o mercado tem espaço para todo mundo. Não precisa só... a gente teve, uns 10 anos atrás, um grande momento, acho que foi o grande momento do flare, né? Todos os bartenders queriam fazer flare, que é esses movimentos maravilhosos que o André fez agora. Só que passou, o mercado cresceu, se ajustou, e quem ama flare, que treina todo dia, se eu perguntar, ele fica aqui 5 horas por dia treinando. Continuou. Quem quis migrar para bar de balada, quem quis migrar para bar de evento, bar de restaurante ou bar de hotel, tem seu espaço e tem o seu trabalho assegurado. Isso é muito legal. Legal. E agora, aproveitando, falando do flare, você pode falar um pouquinho mais sobre o atendimento clássico, o flare, esse do freestyle, quais são essas diferenças? Na verdade, só para complementar, a gente tem o barwoman, né? Que é um termo que foi muito utilizado lá atrás, nos últimos 30 anos, mas que hoje não faz muito sentido, porque a gente consegue unificar bartender como uma profissão que atende o homem e a mulher. Então a gente não tem mais... alguns lugares até você vai ouvir, você é barwoman, mas é muito difícil hoje em dia. E o barback? O barback quase sempre não tem o ajudante de cozinha? Tem. Tem um ajudante de bar. É aquela pessoa que está iniciando na carreira, que não tem o domínio técnico e a segurança para ter essa comunicação com o cliente e vai fazer todo o trabalho de suporte ao bartender. Então, é muito importante para a formação dos bartenders, ter trabalhado de barback em outros bares durante um período. Com esse momento que a gente tem vários bares abrindo, os bartenders fazendo sucesso, a gente espera muito que os profissionais eles tenham um plano de carreira, sabe? E ter começado mesmo com ajudante de bar, ter construído uma carreira para depois ir para o balcão. Por último, a gente tem o bartender freestyle, né? Que é o flare bartender, que é o caso do André, que ele vai até me ajudar a contar um pouquinho melhor. Legal. Passo para você, meu jovem. Bom, sobre flare. Flare, freestyle, no caso, está em torno de entretenimento. Como o Marco falou, acho que década de 90 foi o boom aqui no Brasil, onde cresceu bastante. Por isso que está mais voltado para o mercado de evento até atualmente. Então, assim, a ideia é entreter o cliente de uma maneira geral. Óbvio, preparar um bom coquetel, que é o que todo bartender deve saber fazer, e entreter o cliente. Então, vou dar um exemplo para vocês. Tem aqui uma bolinha, um guardanapo. Por exemplo, agora vocês estão vendo e aí, de repente, você já não vê mais. Essa é a ideia, desde como remover um guardanapo do balcão, utilizar alguma coisa, né, para fazer o coquetel, como as garrafas, isso seria o flare. Como entreter o cliente, dar um tratamento um pouco mais personalizado para o cliente, sem perder o foco no coquetel dele. Sim. Muito legal. A Mari está com uma perguntinha? Você mencionou o bareback, mas o que seria especificamente? É picar fruta? O que a pessoa faz nessa função? O suporte ao bartender, né, e ao bar envolve desde picar fruta, repor geladeira, repor gelo, buscar garrafas. Às vezes acaba uma garrafa aqui, você tem que buscar no estoque, eu tenho que buscar num espaço pequeno de estoque do bar. Entregar cerveja, entregar refrigerantes, entregar vinho, passar o vinho para o profissional do salão servir, né? É quase como uma vivência de bar. Ele tá se entendendo naquele ambiente e principalmente vendo o especialista, que é o bartender, trabalhar, aprendendo com ele. É muito importante, assim, quem quiser... Até convido vocês um dia, se vocês quiserem fazer um barback, um extra no meu bar, vocês estão convidados. Com certeza, muito legal. Para ter essa experiência. Eu não sei se você vai comentar durante o curso, Marco, mas eu sei que é um momento importante da função do bartender, que é fazer um inventário no fim do serviço. O barback faz isso também ou é mais função do bartender? É mais o bartender, porque envolve uma responsabilidade
na contagem de tudo aquilo, né? A não ser que seja um bar que o próprio bartender, que muitas vezes pode ser o chefe do bar, chefe de bar, delega essa função para o barback, ele pode vir a fazer, mas normalmente é alguém que já tem uma responsabilidade naquilo tudo. O barback ele entra muito mais como mão de obra, Tá. e com certeza um momento da carreira que você vai até ter uma remuneração mais baixa, né? Faz parte também, acho que Claro, como é toda a porta profissão, de entrada, né? exatamente. Legal, tá certo. E aí, só para finalizar essa linha de possíveis nomenclaturas, a gente tem uma nova categoria que é de mixologista, né? Então, são os profissionais que têm conhecimento de bar, mas que por algum momento, por algum motivo, eles saíram do ambiente de bar para continuar entregando conhecimento, criações de receitas, projetos para marcas de bebidas, projetos especiais, grupos de bares e restaurantes. Quando você pensa no bartender, é a pessoa que está atrás do bar atendendo o cliente todo dia. Esse é o grande valor do bartender. O mixologista é alguém que não está atrás do bar, mas ele tem um papel importante dentro do conceito de treinamento e da entrega do coquetel para o cliente. Tá certo. Ele não prepara ali, mas ele passou por toda a concepção do bar, do uniforme, da decoração e da maneira até de se comunicar para os clientes. Tem algum nome que você possa sugerir para o pessoal de casa dar uma pesquisada na internet? Alguém famoso como mixologista? Hoje em dia, na verdade, mixologista é um termo que foi muito usado em 1800 e bolinha. Foi o primeiro momento que que a profissão de bar começou a falar desse assunto, que basicamente é misturar bebidas. Quem é que mistura bebidas? O mixologista. Aí esse termo caiu em desuso lá por 1930, 20 e retornou na década de 80, 90 na mão do Dale DeGroff, que é o grande papa da coquetelaria mundial, que foi um cara que trabalhou em bar um bom tempo e saiu para criar projetos para bares, restaurantes, marcas de bebidas. Então ele deixou de exercer a função do balcão. Isso é muito importante. Assim, ser bartender é atender um balcão. Quando você sai de casa para tomar um drink daquela pessoa, é muito legal. Você sabe que ele está no balcão. E aí o Dale, que é um americano, a gente até vai falar dele daqui a pouco, ele lembrou desse momento de criação de drinks lá atrás, em 1860, 70 e 80, e retornou com esse termo. Ele falou assim, bom, eu não posso dizer que eu sou bartender mais, porque eu não estou atrás de um balcão. Então, eu sou mixologista. Simplificando, para não ter muito estresse, mixologista é como se fosse um consultor de bar. Tá. Não tem na cozinha o chefe consultor? É alguém que vai lá, desenvolve o cardápio, treina a equipe, monta todo o conceito, entrega o projeto e aí tem a equipe que executa. Entendi. Basicamente isso. Temos uma perguntinha do chat aqui do Marco Cunha. Faz parte da função Ô, do Marcão. barback lavar os copos? Sim, quando não há máquina de lavar no estabelecimento, sim. Não quer dizer que o bartender não lave copo. Claro. Aliás, na verdade, um bom barback aprende a lavar copo bem porque o bartender ensinou ele. Então, sim, lavar copos é parte, trocar lixo, basicamente toda a parte de limpeza. E não é pelo fato de parecer ser um trabalho mais baixo, subalterno. Uhum. É porque o bartender ele precisa estar 100% focado em dar o seu melhor para o cliente. E o barback ele tem que estar 100% focado em fornecer para o bartender a estrutura básica. Então, se o bar ele tem essa sintonia, vai muito bem. E aí, no momento que o barback está preparado, ele assume o balcão. Normalmente é assim que acontece. Legal. Quiser mencionar um pouquinho sobre o Jerry Thomas? Foi o grande pai, né, da coquetelaria moderna.
da até própria coquetelaria. É um bartender americano, já falecido, de 1800 e... acho que foi 1800 e... Quando que começou esse lance da coquetelaria, Marco? Então, a gente... É lógico que como toda boa história, você vai ter lendas e lendas do assunto, né? Mas o Jerry Thomas, ele meio que data o início da cultura de coquetelaria nos Estados Unidos, que é a grande raiz da coquetelaria, e lançou um livro, acho que foi em 1800, eu sou péssimo para datas, desculpem, mas eu realmente não é. Mas foi em 1862, alguma coisa aconteceu por ali, acho que foi em 62, que ele lançou um livro que chamava Bartender's Guide, e foi o primeiro livro a documentar o que acontecia dentro do bar e também a passar receitas para as pessoas e para os próprios bartenders de outros lugares. Então ele foi o grande comunicador, quem começou com a cultura da coquetelaria. Depois a gente tem, na década em 1870 até 1890, a gente tem um momento de criação de receitas clássicas. Até é legal a gente citar, né? O nosso curso é de coquetéis clássicos. Por que eles são clássicos? Quem sabe? O que faz um coquetel ser clássico? Porque as pessoas imitam e sempre fazem o mesmo coquetel em todos os lugares do mundo? Por aí. A gente tem a criação do coquetel em um lugar, em uma data, que um coquetel clássico dificilmente a gente tem a real, o momento que aquilo foi criado. São lendas e mais lendas que fazem até a coisa ser mais legal, porque às vezes você fala assim, tá bom, foi tal ano e tal data. Tá certo. Mas aí tem a história do machado que cortou a cabeça de não sei quem, pingou uma gota, dá para inventar um monte de coisa, e é o mais legal. E o coquetel clássico, ele foi criado há um bom tempo atrás, ele foi extremamente aprovado pela sociedade daquela época, e então ele foi disseminado para outros lugares para o mesmo país, para vários bares do mesmo país, depois para outros lugares no mundo. Hoje em dia tem a Associação Internacional de Bartenders, que é responsável por organizar e dar a coroinha de coquetel clássico para esses coquetéis. E o nosso papel aqui, nesse momento, é contar a história do bar, dos drinks clássicos, e baseado no que a própria associação entrega para a gente. Legal. Não quer dizer que a gente não tenha 500 outros drinks para fazer, Claro. mas ter a base do clássico é muito importante. Bacana. Temos uma perguntinha aqui da Franci Rodrigues. Sou técnica em enfermagem e tenho um colega que foi o bartender e ele faz malabarismos com frascos de soro e faz um sucesso com as crianças. Legal, né? Doideira. Frascos de soro. Que doideira, Imagino hein? que deve ser de plástico, né? Com as crianças. A gente tem experiências, o André pode dizer assim, que não necessariamente o serviço de bar ele precisa ser alcoólico. Ele pode ser não alcoólico. É lógico que a gente tem muito cuidado quando indicar, quando servir uma bebida não alcoólica, quando simplesmente ela remete a um ambiente alcoólico, sabe? Claro. Acho que criança, adolescente tem que ser tratado da devida forma. Tá certo. Então, incentivar o consumo alcoólico de qualquer forma não é uma boa. Não quer dizer que você não pega uma embalagem de achocolatado, põe leite ali quando está no final, começa a chacoalhar, joga para cima e não é divertido. Acho que é válido, mas não, incentivar... Fran, fala pro seu amigo aí segurar um pouquinho. Legal. Você pode falar um pouquinho sobre os instrumentos do bar, sobre tudo que está aqui em cima da mesa? Sim. Legal. A gente vai, na última aula, a gente vai falar exatamente sobre cada um deles. Mas talvez o mais importante do bar, coqueteleiras. É isso que faz mais sucesso. E a gente tem alguns estilos de coqueteleiras. Eu trouxe aqui para vocês 2, tá? É ele que vai fazer, é a coqueteleira que vai fazer o nosso drink com gelo aqui dentro. Acredito que 99% dos drinks, quando se usa a coqueteleira, a gente leva gelo para homogeneizar todos os ingredientes aqui da melhor maneira.
deixar completamente na temperatura ideal. Então a gente consegue gelar ele muito mais rápido, dependendo do gelo que a gente usa, sem ter diluição, que é importante também, ou ter uma pequena diluição, melhor dizendo, e homogeneizar todos os ingredientes. Às vezes você tem uma fruta, às vezes você tem um licor, um suco, um creme, um destilado, e se você simplesmente colocar no copo, não vai ficar legal. Tá certo. Agora, Marco, eu tô vendo aí um copo de metal e um de vidro. Isso é a coqueteleira, que você está dizendo? A gente tem esses dois estilos. Quer dizer, tem vários estilos de coqueteleira, mas basicamente, esse aqui é uma coqueteleira de 3 partes. E a gente. E esse aqui, que é um estilo Collins, é muito bom para quando você quer ver a bebida que você está colocando. Legal. Ao invés de simplesmente colocar aqui e bater. Esse estilo está muito mais atrelado ao que a gente falou do bartender freestyle. Esse aqui é o clássico. Por quê? Lembra que a gente falou que o bartender clássico ele é muito mais metódico, segue a receita à risca? Posso até te dizer que o bartender clássico não precisa ver o que está aqui dentro. Porque o que está dentro aqui está igual desde 10 anos atrás, quando ele sempre preparou aquela mesma receita. Aqui, quando você vai... E aí vocês vão fazer muito isso em casa, depois do curso, vai começar a testar, né? Pô, agora eu vou fazer um suco com pêssego, um drink com suco de pêssego, vou fazer agora com licor de banana. E aí você quer dar aquela olhadinha para ver como está ficando, né? Esse copo é ideal. Bate tudo com gelo. A gente vai falar disso muito mais para frente. Travando aqui bem, bate bem. E aí a gente usa essa pecinha, que é o strainer. Podemos traduzir para coador de bar, que tem a função dessa pecinha aqui. Tá, aqui também é um coador. Tá certo. Então o que a gente quer fazer? Segurar todos os sólidos daqui, sendo gelo, sendo fruta, ou qualquer outro sólido que a gente tiver, e só deixar o líquido passar. Tá? Certo. Marco, o pessoal do chat está adorando, achando tudo muito interessante. Nem Só que está começou. tendo muitas dúvidas sobre quais são os insumos e assim, bebidas básicas para ter um bar na sua casa. Primeiro, Mariana, o que você acha que tem que ter para ter um bar? Copos. Copos é bom, deixa eu ver. Sim, copos. Até mais do que... Quem mais? Que mais? Uma grande variedade de garrafas. Garrafas. Cheias ou vazias? Cheias. Cheias. Então é Depende. importante dizer para nossos colegas de casa. Garrafas cheias funcionam melhor que garrafas vazias. Quais são as garrafas que se consegue fazer mais variedade de bebidas, drinks? Boa pergunta, meu jovem. Provavelmente, pensando em drinks clássicos, e até das criações que vocês vão fazer, é a vodka, de fato. Porque é um destilado extremamente neutro, que você consegue usar frutas, sucos, e ter uma bebida alcoólica, mas sem dividir o sabor do destilado. Qual que você acha que é? Ok, A gente tem acho que só copos, complementando o que eles bebidas. disseram, acho que licores e vodka seria ideal ter para ter a grande variedade. Bebida que pisca não precisa. Não, obrigado. Então não precisa. Importante, tenham copos, porque se você faz o drink e não tem onde colocar não funciona também. Aí tem que tomar aqui. Que aí o coleguinha quer fazer o drink, você está tomando aqui, então não faça isso. Tem aqui um comentário da Franci Rodrigues super legal também. Não, ele não incentiva crianças a beber. Aquela moça que estava falando Eu lembro dos dela. frascos, Tô né? de olho em você, hein? É só uma graça para distrair quem está doente ou com dor, que vai levar uma agulhada ou outra. Então é só uma firula, né? Uma Sim, brincadeira, na realidade. Basicamente ela está falando de entretenimento. Aham. E a gente tem isso no bar. Quanto mais a gente puder transformar essa experiência em algo criativo, em algo agradável, esse é o foco. É um entretenimento, né? Sim. Com certeza. E Legal. tem estilos de entretenimento diferentes. Imagina que você está num bar super classicão, você só quer trocar umas palavrinhas com o bartender
e ele começa a fazer flare na sua frente. Você fala, não, E eu André? vim aqui refletir minha vida e tal. Do mesmo jeito que você vai num bar de praia, super bacana assim, tocando uma música alta, o pessoal super animado, e aí vem um garçom, um barman, boa noite, posso lhe servir? Então a gente precisa realmente entreter na medida certa. Tá certo. Então, Marco, coloca pra gente, para o pessoal anotar, quais são assim, os itens básicos para se ter um bar em casa. Copos, grande variedade de copos, grande variedade de bebidas, e a gente vai falar exatamente aqui. Não precisa ter, tipo, 10 tipos de whiskies. Você pode ter um primeiro, depois você pega outro. Vai. E aí, o importante é você também adquirir as bebidas de acordo com o seu entendimento delas, né? Não simplesmente sair comprando um monte de coisa. Utensílios, por mais que em bar caseiro, não é a falta de utensílio que não vai fazer o copo ficar cheio de bebida, né? Mas é bom ter utensílios para saber como fazer melhor uma bebida, um drink. Insumos. Você vê aqui a gente tem uma mesa cheia de frutas, de ervas, especiarias, temperos. Isso é muito importante para que não seja um coquetel 100% alcoólico. Tá. A gente quer ter uma diluição também porque ajuda a gente a segurar mais um pouco a festa. Legal, tem uma perguntinha no chat aqui da Cel Bircol. Quem? Cel. Cel? Amiga Cel. Isso. Gostaria de saber se tem uma idade mediana ou certa para começar nessa profissão. Tem idade mínima, 18. 18. Idade máxima não tem. A gente tem, eu nem sei se ela ainda está em atividade, uma bartender americana, Alma Strain, e acho que ela tem 88 anos, que legal. ou já tem 90 anos, e está em atividade, porque trabalhou 60 anos atrás do balcão, então não tem. O trabalho de bar ele pode ser também um trabalho de uma ocupação criativa, não só ser um trabalho para financeiramente, entendeu? Tá certo. 18 anos o mínimo, de 18 a 25 anos, se ela tiver interessada, se você estiver interessada em trabalhar em bar, foca em aprender. Depois você começa a dividir o que você aprendeu. Mas acho que os primeiros anos, aprenda bastante, conheça pessoas que estão interessadas em compartilhar com vocês história de bar, e depois você começa a ensinar e compartilhar com as pessoas. Tá certo. E outra perguntinha do Thiago Ramos. Boa tarde, eu sou bartender em eventos, tenho minha própria equipe, porém ainda não domino a arte do flare, isso me prejudica muito dentro do mercado? É uma pergunta, né? É. Provavelmente para o mercado de eventos, ele vai ter uma desvantagem, sim. Acho que dá para dizer uma porcentagem de eventos que... Quer passar o microfone para o André? Você já está com o microfone. Ah, já colocaram? Legal. Acho que hoje é um diferencial de empresas de eventos trabalhar com flare, né? Como é evento, normalmente o pessoal quer uma coisa mais animada do que o que seria um atendimento convencional de bar. Então, acaba sendo uma pequena desvantagem aí não ter esse diferencial do flare dentro do atendimento que ele está oferecendo aos clientes dele. O que não quer dizer que ele não possa criar um outro estilo de serviço que não dependa do flare. Mas acho que eventos é o maior mercado para o flare se desenvolver. Acho que sim. Não são todos os bares que têm estrutura e que permitem. Né? O mic dele acabou não funcionando. Você pode repetir nesse aqui, por favor? Obrigado. Bom, eu acho assim, os eventos é um diferencial para o bar de evento ter o flare. Né? Normalmente o pessoal que atua com flare é direcionado para esse mercado. Então acaba que é uma pequena desvantagem para ele dentro do que os concorrentes dele estão oferecendo. Mas, conforme o Marco comentou também, ele pode desenvolver alguma coisa nova, alguma coisa diferente, e aí ir atrás dessa desvantagem que ele aparentemente tá mostrando ter. Né? Tá certo. Temos também uma perguntinha aqui que é bem importante, da Gabriela Gasparim. Se tem alguma diferença entre drink e coquetel? A gente tem uma definição de coquetel que ela é clássica, ela é lá de quase 100 anos já, que define um estilo
Você tem que ter uma parte de bebida alcoólica, uma parte de bitter, uma parte de suco, uma parte de açúcar, que não necessariamente é o que a gente tem hoje na boca de todo mundo. Então a gente teve essa definição lá atrás, ela nem é mais tão usada assim. Drink é um termo para você beber alguma coisa. Coquetel é um composto de ingredientes que tem um conceito e te entrega um sabor que combina todos esses ingredientes em um copo. É muito fácil, acho que até eu devo ter falado algumas vezes aqui, falar de drink Black Russian e coquetel Black Russian. Hoje, de fato, esses termos eles estão muito conectados, sabe? Tá certo. É isso aí, Marco. E o que nós vamos ter na próxima aula? Próxima aula a gente vai preparar Cuba Libre, Gin Tônica, Cosmopolitan, vocês já devem ter ouvido falar muito, mas vamos aprender a fazer aqui. Margarita, um outro clássico. A gente vai fazer também Dry Martini, sempre de uma maneira, não se preocupem, vai ser de uma maneira bem passo a passo, bem fácil de vocês entenderem. É isso aí, pessoal. Essa foi a primeira aula do nosso curso de Bartender Drinks Clássicos. Já voltamos. Educar, sucesso, aprender sempre.